Estamos iniciando mais um podcast de Confraria Pastoral. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui hoje, com mais um programa, trazendo para vocês aqui na Confraria Pastoral a pastora Sueli. A pastora Sueli já tem cara de batista nacional, mas hoje ela vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho da trajetória dela e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, A gente está pronto para responder e estamos aqui. Pastora Sueli, se apresente para eles aí, fale um pouquinho da sua trajetória, fique à vontade. Amém. Então, a todos, boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus, particularmente aqui o pastor Raimundo França, com sua esposa, pastora. E eu quero, de antemão, agradecer pelo convite que a mim foi solicitado pelo pastor. E aqui eu estou para cooperar e responder aquilo que eu tenho durante algum tempo, na nossa convenção. 42 anos que eu tenho de convenção. Que maravilha, não precisa falar muito a idade, para ele não denunciar a idade. Não, 42 anos que eu tenho. Deixa essa galera ficar assim na expectativa. Sueli, me diz como foi que tu chegou na Convenção Nacional? Me conta, lá de trás, lá nos primórdios. Se eu for, quando eu cheguei, quando eu aceitei a Jesus na nossa convenção, foi numa igreja nossa, Igreja Batista Missionária de Manaus, ainda na direção do pastor Odilo Torraca. Foi um pastor, assim, muito amável, carinhoso, preocupado com as ovelhas, E ali eu fui pastoreada durante muitos anos pelo pastor Odilo Torraca. E com o passar do tempo, depois que eu me casei, eu mudei para o centro da cidade, mas continuei na missionária. Tu lembra que ano foi que tu entrou na missionária? Começou a se congregar? Pastor, na verdade, eu entrei na missionária em 1978, quando eu aceitei a Jesus lá, porque foi lá que eu aceitei a Jesus. 78, pastor Odilo Torraca. Odilo Torraca. Então foi a partir dali a minha conversão em Cristo Jesus. E depois eu mudei-me para o centro, onde eu moro hoje, na Rua Emílio Moreira. E com o passar do tempo, o próprio pastor me aconselhou que eu viesse, porque às vezes eu pegava ônibus, eu sempre caminhei com além das minhas filhas, minhas sobrinhas e meus irmãos de criação. Então ele aconselhou-me que eu pudesse estar numa outra igreja que não fazia parte da nossa convenção ainda, que era a igreja, ela fazia parte da igreja em Minas Gerais. E de lá eu fiquei, mas depois essa igreja, ela filiou-se à nossa CBN. Era onde, Sueli, essa igreja? Essa igreja era lá na Luiz Antoni, lá no centro da cidade também, na Rua da Instalação. E ali deu-se início, foi quando o nosso pastor passou para a CBN e ali foram alguns pastores pastorear a igreja, E na própria igreja, depois veio o pastor Ronald Carvalho, que é o nosso presidente, continua sendo secretário da SAMI, Nessa época da igreja da instalação, lá quem era o pastor que estava dando apoio? Passou por muitos pastores. Que eu me lembro, o pastor Antônio Carlos, era outros pastores que eu não lembro mais o nome. E por último foi o pastor João da Silva, que após algum tempo também casou-se e novamente retornou à sua cidade. E depois foi quando veio o pastor Ronald Carvalho. Mas quem já estava como pastor, o pastor Ney Chaves.
Pronto. Falecido, que já faleceu, né? Exato. E ali ele pastoreou uns alguns anos. Mas antes disso foi o pastor Ronald veio com sua esposa, a missionária Cecília Carvalho, de Nazaré, como eu falei, quando eu postei aqui, lá no Cajado. E ali eles ficaram como diretores do ITEBAN, que era uma extensão também de Minas Gerais. E ali começou o seminário, Instituto Teológico Batista Nacional. Maravilha. Que era ligado ainda ao de Minas Gerais. E ali começamos o seminário. Foi lá também que me convidaram. A missionária Cecília dizia, ela me achava com cara de pastora. E um dia ela disse: Sueli, por que você não veio para o seminário? Venha fazer. Eu dava minhas desculpas, né? Não tenho chamado, eu sou muito tímida. Ela dizia: não, tá bom. Então eu aceitei a ideia dela, me inscrevi, me matriculei, aliás. E lá nós tivemos a primeira turma, né? Eu quero falar aqui especificamente a primeira turma do nosso seminário. Nós tivemos lá algumas pessoas que fizeram parte. A primeira turma do ITEBAN, antes que ele se tornasse o CETEBAN de hoje, estiveram lá conosco fazendo o curso de teologia. Tu lembra de alguns guerreiros que passaram por lá? Lembro de todos. Quem era? Alguns aí, fala alguns. Tinha o pastor, foi o pastor Ivan. Certo. Pastor Ivan Corrêa de Barros. Aí o pastor foi o pastor Carlos de Carvalho. Uhum. O pastor também, o esposo da Bernadette, o pastor Raimundo Batalha. E eu, né, com a pastora Sueli, eu passei também pelo seminário. Correto. E o missionário, a missionária, aliás, Eunice Bezerra, que já faleceu. E depois o diácono, que era lá da missionária, da Igreja Batista Missionária, o irmão José Elton. Então também esse passou por lá, né? Também, esses foram os alunos. E assim foram 3 anos de desafios, também perseverança, porque não era fácil. Porque donas de casa, quando adentram a essas instituições, seja em faculdade teológica, seja na faculdade normal, não é fácil, porque tem que cuidar das crianças. Minhas filhas na época eram meninas, ainda bem meninas, mas Deus me deu graça de perseverar, continuar. E chegamos até nos formarmos. Essa turma não desistiu. Foi uma turma perseverante. E ali começou. Tivemos a nossa formatura. Depois eu vou mostrar algumas fotos que nós temos, pastor, da formatura. Ok, depois a gente coloca no slide as fotos aí. Tá. E assim foi. Vocês ficaram no seminário lá até que ano, Sueli? Lá o seminário ficou funcionando? Sim. Após nós nos formarmos, o que aconteceu? O pastor Ronald e a missionária Cecília, todos muito amáveis, são inesquecíveis para mim e certamente para todos pelos quais eles passaram. Eles fizeram um convite e a primeira convidada para ser professora, depois de aluna, fui eu. Pronto, né? Por isso que você tem cara de Batista Nacional, cara de seminarista, de seminário. Isso. Cara de professora mesmo. Eu passei a ser professora. Aliás, pastor, eu sempre atuei como professora. Eu comecei a dar minhas aulas particulares
eu tinha 16 anos, aqui no bairro da Alvorada 1. Olha aí. Ali na rua Violeta Ariosa. Pronto. E sempre eu dei aula, sempre. Até quando me casei, continuei dando aula na minha casa, aula particular. Sempre. Então, eles tiveram assim essa visão de Deus e me convidaram. A princípio eu não quis aceitar porque eu era acostumada a lidar com crianças e adolescentes e pré-adolescentes. Aí com adultos eu disse, mas será? E ela me incentivava muito, nada, você tem todo jeito. E até que eu aceitei ser professora. Maravilha. E graças a Deus me dei muito bem. Deus só confirmou a minha chamada, me ensinou, aprendi mais coisas, porque eu digo assim, pastor, todos nós, ainda que sejamos formados em alguma área, mas nós sempre vamos aprender. Com certeza, né? A vida é uma caminhada. É uma caminhada, nessa caminhada nós seremos eternos aprendizes. Com certeza. Né? E assim foi. Então eu gostei, eu tomei muito gosto, que foi muito bom, valeu a pena. Lá no seminário vocês ficaram lá até que ano? Nós ficamos... Mais ou menos na década de 80, ainda não, já era 90? Não, já... nós terminamos em 88. 88, né? Aí começou a sua jornada lá. Aí já começou a jornada de 89 em diante. Pronto. Lembra quem foram os primeiros professores daqui mesmo, da região, quem começou a dar aula dos amazonenses, ou gente que já estava mesmo aqui na região? Bom, no início, depois que nós nos formamos, eu e essa turma que eu citei, foram poucos professores daqui. Nós tínhamos mais professores de fora, de outros estados, né, do Brasil. Mas depois, com o passar do tempo, formando novas turmas, aí foi vindo, ou passando a ser também, depois de formados, professores. O nosso CETEBAN já eram os que já passaram pelo seminário também. Nessa época o Irã já estava aqui ou ainda não tinha chegado por aqui? Nessa época, eu creio que nessa época... Ainda não estava por aqui? Ainda não estava por aqui não. Até então, nessa época não. Mas ele teve uma quando vocês terminaram lá com o seminário, lá no centro, continuou lá ou foi para algum outro local o seminário? Bem, após esses anos lá na Luiz Antoni, o nosso seminário ele passou a atuar em algumas partes da nossa cidade. Eu até citei aqui alguns lugares aonde nós estivemos. Nós estivemos no bairro da Cachoeirinha. Nós estivemos na Compensa. Quando saímos da Luiz Antoni, fomos para Compensa. Foram para Compensa, né? Depois Cachoeirinha. Aí depois da Cachoeirinha, fomos... Deixa eu ver se eu me lembro, outro bairro. Tivemos ali na rua Tapajós. Na rua Tapajós, no centro, exatamente. Foi ali o pastor Irã, que já atuava, ele e o pastor Walter. E eu atuava como professora e como secretária. Aí depois nós fomos, até então, onde já era CETEBAN, né? Seminário Teológico Batista Nacional, não mais instituto, mas mesmo um seminário. Fomos para Colônia Antônio Aleixo. Longe, né? Muito longe. Salto bem longo, né? Eu ia de ônibus, como secretária e como professora. Então essa parte sempre gostaram de me dar, parte de secretaria, né? Mas sempre atuando como professora. Eu fazia as duas coisas. Graças a Deus, mulher é assim, né, pastor? Com certeza. Eu lembro de uma formatura que teve quando o Irã era presidente.
era o reitor do seminário, né? Eu até cheguei a dar aula uma época também lá de educação eclesiástica, e foi uma formatura muito bonita. Eu acho que uma das melhores foi lá no Salão Nobre da Prefeitura de Manaus, na época, né? Foi muito bacana. Inclusive, o seminário deu diploma para aquele pessoal que já até vinha de outras turmas antigas que não tinham recebido os seus diplomas. O pastor Irã fez um excelente trabalho naquela época. Não deu para fazer mais porque a dificuldade era muito grande, né? Era muito grande. Sempre tivemos essa dificuldade. Sueli, como é que tu vê o seminário hoje, assim, fazendo um apanhado do passado para hoje? Tu acha que ele melhorou muito, precisa melhorar? E o que tu acha que precisa ser melhorado? Na verdade, o nosso seminário, ele sempre foi de grande valia. Houve mudanças, com certeza houve mudanças, né? E passou a atuar, digamos, tipo núcleo. Atuava em alguns bairros que eu não lembro o nome agora, mas era um núcleo no bairro X, um núcleo no bairro X e assim sucessivamente, já na direção de outros pastores, né? De outros líderes. Eu creio que deu certo. Já formaram algumas turmas, segundo o pastor Matúlio, né? Vão formar uma nova turma. Creio que parece que é esse ano, se não me falha a memória. Sim, esse ano eu acredito que está previsto no mês de julho, não tenho certeza, mas eu acredito que está previsto no mês de julho uma turma também que eles vão fazer formatura. E aí, mediante isso, pastor, talvez tenha facilitado para aqueles que não, porque sendo central, muitos moravam em bairros longínquos, né? Como, por exemplo, o pastor Carlito e a pastora Ângela. Eles vinham da colônia Antônio Aleixo lá para Compensa. É longe, né? Muito longe. Mas eles iam, né? Então, com a facilidade de núcleos, facilitou também os estudantes de teologia, essa parte. Quais são as maiores dificuldades que tu vê no seminário, Sueli, com relação aos alunos? A maior dificuldade que os reitores, os pastores que estão à frente, eles têm para tentar tocar esse seminário? É a má vontade do aluno, ou ninguém mais quer nada com teologia, ou a igreja não ajuda? Quais são as dificuldades que tu vê nessa questão? Como que eu posso explicar e descrever isso, pastor? Na verdade, eu não tenho, assim, participado e visto essas formações. Todavia, eu creio que, em parte, tem sido muito bom, mas não se vê mais o interesse de homens e mulheres passarem por uma formação teológica. Depois que implantaram esse método de evangelismo em célula e outros mais, parece-me, eu quero estar enganada, que muitos já não atentam muito para estar estudando 3, 4 anos, fazendo teologia, né? Teologia bíblica, que o nosso ramo tem vários ramos de teologia, né? O nosso é bíblica. Correto. Então, pelo que eu ouço, não tem aqueles alunos de antes, com aquele propósito, e nem uma quantidade assim em números, né? Em números. Então eu creio que isso, na minha visão, poderia ser revisto para que pudesse realmente homens e mulheres passarem sim por um seminário. Por exemplo, todos nós passamos por um seminário teológico. Eu poderia citar aqui o nome de alguns pastores que eu conheço, meus irmãos e amigos, que estudamos 3, por exemplo, particularmente eu, o pastor Liberley, nós chegamos a fazer o bacharel em teologia com o pastor Ney Chaves, né? Ele ainda estava em vida. Nós temos nosso certificado
bacharel em teologia. Não foi fácil. Nós não tivemos também muitas aulas presenciais, né? Fizemos muitos trabalhos. Uma complementação, né? Complementação. E nós aprendemos de fato, de verdade, e pagamos um preço, não é? Porque se estudava muito mesmo. Eu sempre digo, lá na minha biblioteca, eu tenho muitos livros, eu tenho muitas apostilas de todas as disciplinas que nós passamos. No total, nós tivemos 42 disciplinas, né, nesses 3 e 4 anos. E hoje em dia eu vejo que as pessoas já não têm, alguns líderes já não incentivam. Não sei se eu estou errada. Também muitos pastores hoje, eles nessa vibe dos cursos de final de semana de formação de líder, parece que eles também não estimulam mais o membro da igreja a participar de um seminário. Parece que eles entendem que é muito demorado e vai dar muito trabalho para eles. Eles preferem aqueles cursos de final de semana, faz um splash go ali, um upgrade no final de semana, o cara já é um líder de célula e dali ele já segue. Nada contra, mas tu não acha que isso também contribui para que isso desestimule os alunos, né, os membros novos a estudarem teologia? Sim, concordo, sim. É isso que está havendo, infelizmente. Aí eu me pergunto e respondo a mim mesma. É justo? Porque todos nós estudamos e não foi fácil. Particularmente eu e a minha turma, nós íamos para as praças fazer evangelismo como trabalho. Nós íamos em lugares como trabalho para acrescentar na nossa nota, mas era necessário. Nós temos o contato com o público verdadeiramente. E hoje em dia eu não sei se isso é feito, eu não posso falar porque nunca mais eu estive, né? Envolvida diretamente, mas precisa, ao meu ver, como professora e como estudante que fui, e outro com meus colegas, meus irmãos, pastores que passaram, devia continuar. Hoje a gente vê muitas universidades aí, principalmente com essa questão da Covid que deu aí, essa pandemia, eles procuraram se adaptar e muitas tiveram bom êxito ao se adaptar no sistema do EAD, para que eles pudessem dar uma assistência ao aluno que está em casa. E essa prática, mesmo depois da Covid, ela permaneceu porque entende-se que é uma prática boa para aquelas pessoas que querem continuar estudando mesmo formalmente. Tu acha que essa prática ela agrega para a teologia também? Dá certo se botar o aluno para estudar o curso mesmo? Principalmente aqueles que moram lá um abraço até para o nosso irmão lá de Irunepé, Tabatinga, são lugares muito longe, né? Irunepé é mais de 25 dias de barco. Então, para essa turma que está lá, tu acha que o EAD, esse ensino à distância pela internet, funcionaria? Nesse contexto, conforme o senhor falou, eu concordo, porque facilita, né? Agora, nada melhor do que algo presencial, né? Mas sentir o calor dos colegas na sala. Com certeza, ali, né? Sentiu. Relacionamento, né? De amizade, passa a se conhecer mais. Por exemplo, as nossas turmas, todos os alunos, amigos e alunos, para mim, particularmente, são inesquecíveis. Eu mantenho contato com alguns ainda e ainda me pedem aconselhamento, me pedem oração via WhatsApp. Então eu creio que faz bem sim, mas todavia precisa ter o contato. Ter o contato. Que maravilha, Sueli. E Sueli, você continuou na igreja missionária até que ano, Sueli? Você ficou aí com o pessoal da missionária depois? Entrosando com eles, né? Da missionária? Isso. Depois você foi para outra, foi trabalhar com o pastor Liberley, né? Sim. Lá no Iteban, na Luiz Antoni. Isso. Que ela não era afiliada nossa. Mas com o passar do tempo, o pastor Adriano, ele entregou. E
foram 2 pastores que foram tomar conta, que não eram daqui, que era o pastor João e o outro, o nome do pastor eu não lembro agora, que foram pastorear lá. Foi quando depois eles foram embora, e foi quando o pastor Ronald Carvalho assumiu, né? Assumiu, mas não como igreja. Quem estava lá? O pastor Ney Chaves. Ney Chaves, né? Mas lá eles atuaram apenas como diretores do seminário. O pastor e a esposa, o pastor Ronald. Eu fiquei lá, eu também me tornei membro de lá. Depois, com o tempo, como estava distante da minha casa, eu já morava no centro, já tinha minhas filhas e o meu marido sempre teve carro. Porém, às vezes ele não podia. Eu pegava ônibus com aquela turma toda, porque eu criava minhas sobrinhas também e alguns irmãos, e aquela turma tudo de ônibus. E nós íamos para a missionária. Então o pastor viu isso, o meu sacrifício, e ele mesmo me propôs: eu vou lhe dar uma carta de transferência para você ficar nessa igreja, porque você se sacrifica muito com essa turminha que você leva. Aí eu aceitei, mas aí eu fui congregar, depois eu saí, fui congregar numa igreja onde atuava como congregação, já era a congregação, o pastor Marivaldo França, lá na Emílio Moreira. Nós tivemos uma congregação. Tiveram uma congregação na Emílio Moreira também? Que ótimo, não sabia não. Lá, e para lá eu fui. O pastor ainda ficou algum tempo, mas depois o pastor também foi transferido, foi quando ele foi para missionário, o pastor Marivaldo França. Correto. Então eu só tive essas 2 igrejas. Depois o pastor Liberley também já atuava, foi também ser membro, mas depois, quando ele já fez seminário, concluiu, foi consagrado. Então nós andamos ainda em alguns lugares lá no centro fazendo culto. E por último foi onde nós estamos hoje, na rua Cidade Tirudia, no bairro São Francisco, onde ali nós pegamos o pastor tinha apenas uma armação, mas nós compramos aquele terreno e lá o pastor e a igreja, e eu sempre acompanhando, auxiliando ele, nós fizemos a nossa igreja atual, Igreja Batista Nacional Ágape. Que maravilha. E lá nós estamos há mais de 20 anos. Que maravilha. Mais de 20 anos. E eu congrego com ele. Na verdade, foi ele quem me consagrou a missionária. Primeiro foi o pastor Ney Chaves, depois quem me consagrou a pastora, onde não tinha também ainda pastoras na nossa convenção, não mulher. Na nossa convenção batista nacional não podia ser pastora, mesmo que tivesse feito já seminários. Mas o pastor Liberley, ele tomou essa posição. Nós recebemos na época uma pessoa para congregar conosco, já tinha sido meu aluno, ele e a família dele. E alguns se opuseram, para que ele não me consagrasse a pastora. Não, porque a nossa convenção não pode, mulher e tal. E o pastor sempre foi ousado, graças a Deus. Ele disse: eu conheço ela, eu sei o testemunho dela, eu sei a carreira que ela tem, então eu vou consagrá-la a pastora. Maravilha. E ele me consagrou para a honra e glória do Senhor. Foi uma linda minha consagração. Nessa mesma época, outras mulheres também parece que passaram por esse período, né? Com isso, depois. Pastor, com essa coragem que o pastor teve, que Deus usou ele, foi que começaram as outras igrejas a consagrar a pastora, ordena os homens, né? Uhum. As mulheres só consagram até então. Aí nós tivemos uma convenção que veio de Brasília pela primeira vez no Amazonas.
lá no centro da cidade, bem próximo da minha casa, que eu lembro o nome agora, não lembro o nome agora. Certo. Mas era um espaço muito grande, bonito, e lá nós houve as assembleias, e os pastores que eram presidentes na época, e alguns deles, quando alguém me chamava, pastora Sueli, aí aquele pastor, que eu não lembro o nome dele, ele chegou comigo e disse: você é pastora? Eu disse sim. Quer dizer que aqui já consagram mulheres a pastora? É. Eu disse sim, senhor. E lá, até então, em Brasília não faziam isso. Não faziam. Não. Então foi assim, para mim, eu digo que foi uma bênção, amém. Então Deus sempre me deu essas oportunidades e sempre me privilegiou, sendo a primeira pastora consagrada, a primeira missionária, como mulher também consagrada. Então é de Deus, é a bênção de Deus. Deus conhece todas as coisas. Que maravilha, né? É verdade. Eu sempre considerei uma mulher. Olha, quem me trouxe para Jesus foi uma mulher, uma pastora, a pastora Luziele, né? Sim, e eu sempre defendi essa tese de que uma mulher pastora não é só aquela mulher que está do lado do pastor, não, mas aquela que está lá no campo missionário. Com certeza. E aqui a gente pode falar na Luziele, na Rosa Veiga, você mesmo. Rosa Veiga foi minha aluna. A irmã Nicássia, afinada Nicássia, né? Está na glória também, hoje com o Senhor. A irmã Nicássia. Um dia eu abracei ela, disse, missionária, ela disse, pastor, eu sou a missionária Nicássia, disse, você é minha pastora. Abracei ela lá no centro, foi uma maravilha. Então, uma bênção. Uma bênção. Essas mulheres guerreiras que estavam lá no campo mesmo, pegando lá no arado, essas eu tenho uma maior consideração por essas pessoas, né? Verdade. Talvez o que há é um mal entendimento quando as pessoas pensam, é pastora porque é a mulher do pastor. Não, tem nada a ver com a mulher do pastor. Aquela mulher mesmo que está lá no campo missionário, na lida, e eu falei algumas, mas tem outras que eu não vou lembrar aqui o nome, mas a gente sabe que tem muitas mulheres aí no campo missionário fazendo toda uma diferença, né? É verdade. Isso é uma maravilha. Sueli, outra coisa. Pois não. Durante essa tua trajetória nessa lida, a gente sabe que a nossa vida ela é altos e baixos, né? Tipo aquele aparelho que o médico tem lá, né? Para analisar lá o coração, né? É verdade. E quais foram, Sueli? Qual foi a tua maior dificuldade? Aquele ponto que você parou e você sentiu as suas estruturas abaladas mesmo no decorrer dessa sua trajetória, onde você sentiu a estrutura abalada? Você disse, agora eu percebi ao ministério, a tudo assim, a decepções, ou que você disse, poxa, essa me abalou profundamente. A gente sabe que são muitas, mas tem algumas que são impactantes. Fique à vontade aí para comentar um pouquinho. Ok. Pastor, na verdade, impacto nós passamos, mas nunca passou pela minha cabeça de desistir. Porque quando eu deixei, eu tenho 2 formações seculares, na área contábil e como professora. Só que professora eu não cheguei a concluir, porque no 3º ano houve algo assim muito que abalou, não abalou, mas eu tive todo cuidado, porque eu deixava minhas filhas, minhas sobrinhas, e eu estava fazendo magistério no Colégio Bandeirantes, lá mesmo próximo da minha casa. E nesse dia... Um dos melhores colégios de Manaus. Exatamente. Quando eu chego em casa, a minha minha sobrinha mais velha, brincaram comigo dizendo, olha o papai, mamãe e titia, mandou buscar a nossa televisão. Aí eu disse, como? Mandou. Nós entregamos. Aí eu disse, meu Deus, não, menina, não foi ele não faz, vocês sabem que ele tem carro, quando qualquer concerto ele mesmo leva. Conclusão, a pessoa entrou na nossa casa, viu a televisão, entrou no nosso quarto, onde eu guardava umas coisinhas numa caixa, ele tirou as coisinhas da caixa e disse para elas, olha,
o pai de vocês mandou eu pegar a televisão e ele disse que tem uma caixa. Interessante isso. E ele foi lá no quarto, pegou a caixa, botou a televisão e foi embora. Quando eu cheguei que me contaram, pastor, eu fiquei, eu disse, meu Deus. Foi quando eu desisti no 3º ano, não concluí, né? Então... Foi um trauma, né? Não tinha. Aí eu passei a realmente me preocupar muito mais. E então eu tive essas 2 formações. E respondendo a sua pergunta a respeito de... Esse impacto aí, né, que marcou, assim, foi uma coisa que decepcionou bastante, né? Nessa área, sim. Agora, quanto ao impacto da obra, não é fácil fazer a obra de Deus, nunca foi fácil, não será fácil para ninguém. Mas eu nunca pensei em desistir. Já me decepcionei com algumas coisas, mas particularmente desistir da obra do Senhor Jesus, eu nunca desisti. Porque eu sempre gostei de cuidar de vidas. Um dia, quando eu comentava para alguém que eu não sei por que tinha me chamado Deus para estar numa obra ajudando o pastor, aí alguém disse, mas você já cuida de vidas. Você cuidou, porque eu fui uma pessoa, na minha família, pastor, eu sou considerada para a honra e glória de Jesus como um cristeio, né? Que sempre quando busco uma orientação, um conselho, isso desde minhas irmãs, meus sobrinhos que eu cuidei, criei alguns, e na família que me criou, que são minhas irmãs também, me procuram para tudo. Então, e ainda assim eu gosto de estar cuidando das vidas, então eu não acho pesado cuidar de vidas, ainda que não seja fácil. Mas a palavra nos capacita, a unção do Espírito Santo que está sobre nossas vidas nos dá essa capacitação de suportar, de amar, de entender e continuar seguindo em frente. Então eu gosto muito. Verdade é que eu não exerci as profissões onde me formei, em que me formei. E aí eu estou seguindo em frente até hoje. E eu sempre falo, pastor, me aposente no ministério. Quanto Jesus me der força, vitalidade e não me levar, eu quero continuar servindo ao Senhor, ministrando a palavra, ensinando a palavra, porque na verdade o dom que Deus tem concedido a mim é do ensino, né? Eu gosto muito, eu não tenho preguiça, não tenho indisposição para estudar uma lição, para ir atrás, para procurar mais elementos de conhecimento e para conhecimento daqueles que nós vamos transmitir o estudo ou a mensagem. Não tem, para mim é bênção. Que maravilha, né, Célia? Célia, tu é daqui mesmo do Amazonas ou de alguma cidade do Amazonas ou daquele mesmo de Manaus? Pastor, eu sempre digo isso para as pessoas. Tem pessoas que me perguntam se eu sou de outra região, né, do nosso Brasil. Uhum. Já pensaram que eu era mineiro, já pensaram que eu era baiano, e outras cidades. Eu digo não. Eu sou amazonense mesmo, eu sou cabocla da terra. Pronto. Eu nasci no interior do Rio Purus, na cidade de Canutama. Eita! Mas tenho descendência de avós portugueses, avós cearenses e acriano. Que maravilha. E índio ainda. É verdade. Eu tenho. Mas as pessoas geralmente lá não me julgam que eu sou realmente totalmente amazonense, mas eu sou Vocês moraram em Canutama há quanto tempo lá? Até que idade morou lá? Pastor, até que eu lembre, porque eu sou órfão com 2 irmãs desde os 6 anos de idade. Eu sou a mais velha das 3. E nós passamos muitos anos. Nós viemos, nosso pai, o meu pai biológico, ele nos trouxe para o Amazonas, para Manaus especificamente. Quando nós tínhamos, eu particularmente, eu tinha 11 ou 12 anos. Minhas irmãs, uma tinha, a do meio tinha uns 9 e a mais nova
tinha uns 7, mais ou menos, se não me falha a memória. Então, nós somos daqui mesmo. Eu tenho uma história de vida de muito sacrifício, não é fácil, mas o Senhor sempre, Ele já tinha um plano na minha vida. Na verdade, o meu pai biológico, ele nos levava para a igreja de Cristo, né, da Assembleia de Deus. Eu lembro muito bem. Eu já tinha essa raiz, mas com o tempo que eu fui criada por essa família, que era meu primo, mas ele se tornou meu pai e o melhor pai que eu já tive, porque foi ele que me possibilitou eu estudar. A minha mãe de criação, ela me alfabetizou, tive esse privilégio, e o meu pai me colocou num dos melhores colégios de Manaus, na época, que foi o Colégio Brasileiro, que ficava ali na 10 de julho, ainda agora ele não é mais particular. Você estado. Só estudou em colégio top, Sueli. Olha, o Bandeirante era referência em contabilidade para meninas, magistério, né? Contabilidade eu fiz no Colégio Brasileiro, na 10 de julho. Os diretores, eles me tinham como uma pessoa da família. Top, é verdade. E trabalhei também como auxiliar de secretaria, foi lá que eu aprendi tudo sobre secretariado, no colégio. Ao mesmo tempo que eu fazia o 3º ano de contabilidade, eu aprendia como secretariar. Que e maravilha. Estudava à noite. E o Bandeirante foi depois já de casada, que eu queria fazer o magistério, mas não cheguei a concluir. Quer dizer que tu é do Purus. Eu também sou daquela região ali, Sueli, só que eu sou bem mais lá de cima, perto do Chapuri. E fui registrado no Purus, ali numa cidade chamada Pauini, que a gente, quando veio na década de 70, viemos lá do Acre, a gente vinha parando, e eu costumo dizer que eu tive 2 pais grandes, né? Que foi o Mustafa Said, um cara que na época trabalhava com borracha, e na época era o rei da borracha do Purus, né? Então esse cara, ele fez uma diferença muito grande na minha vida. E nós chegamos aqui também em Manaus na década de 70, mas nós viemos ali do Chapurizão e até chegar aqui, uma viagem bem longa. Ela foi tão longa que nasceu uma irmã minha no caminho até chegar a Manaus, que naquela época a dificuldade de embarcação era muito grande, né? É verdade. E Sueli, um momento assim de alegria que tu teve assim no ministério, olha, no ápice da alegria. A gente também tem vários momentos de alegria, mas conta pra gente, compartilha com a gente aqui um momento alegre que tu passou aí no ministério, na tua vida pastoral. No ministério pastoral. Isso. Pastor, na verdade nós temos muitos momentos de alegria, né? Quando nós vemos as ovelhas do Senhor ali, que gostam de estar com você, que te valorizam, né? Como mulher, antes de ser pastora, eu sou pastoreada, né? Pelo nosso pastor Liberley. Ele tem muita confiança na minha pessoa, ele anda com muito trabalho nesse tempo, e ele me deixa sempre à frente lá, no trabalho, da obra, e eu fico feliz por isso, porque é o que nós gostamos de fazer, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com vidas, eu não sou aquela de gostar de multidões, porque como professora, o professor, ele dá aula para muitos alunos, mas quando ele quer aconselhar, é um por um, né? Então eu gosto muito de aconselhamento. No nosso seminário, na época que já passou a ser dirigido pela pastora Bernadette, que era uma bênção, uma boa pessoa, saudosa, minha amiga, muito minha amiga. Ela me convidou na época, eu já atuava como professora sempre, mas ela me dava mais funções, porque ela dizia, como ela já vivia nessa vida de magistério, indo e vindo, ela era conhecida em todo o Amazonas e até fora, na área da educação. E no seminário, quando ela foi diretora, ela dizia assim: Sueli, toma conta aí,
eu já estou cansada. E ela me dava assim, ela me deixava muito à vontade. Então eu era professora, eu era aquela pessoa que fazia os cultos que tem, culto com os alunos, né? Aquele momento que nós fazemos com o seminário, um pequeno culto. Tipo a capela. Um devocionalzinho, ou a capelinha, isso. E ainda era conselheira da turma. De todas as turmas, todos me procuravam, e o Senhor sempre me usou também nesse dom de aconselhamento, nessa minha tranquilidade. Graças a Deus que Deus me fez calma. Que maravilha. E tranquila. Mas também eu tenho algum momento, só o Senhor sabe. Mas é difícil. O Espírito Santo ele me mantém em controle. Glória a Deus por isso. Eu estudei no Seminário Brasileiro, no Batista Brasileiro. E quando eu entrei lá, o diretor do seminário na época era o Bogé. Ele disse para mim: senhora, tem uma pastora na convenção de vocês que foi minha aluna, que é a Bernadette, né? Então na época eu nem sabia que a Bernadette tinha passado por lá. Claro que eu passei depois, na época que eu estudei lá, estudei junto com o pastor Nonato. Lembra do pastor Nonato? Lembro. O pastor Nonato, por coincidência, também era um contador, né? Isso. E ele estudava lá também no Batista Brasileiro. Depois ele veio se tornar contador do Ita Nelson e ficou tomando conta. Foi administrador da escola, né? Verdade. Com a igreja lá na Cidade Nova. Então foi naquele período que a gente também estudou lá na Faculdade Teológica Batista. E lá conheci o Bogé, conheci muita gente, muitos amigos meus lá. Não passei pelo CETEBAN, não passei só dando aula, mas não como aluno, porque na época eu não tinha o conhecimento ainda do CETEBAN. Eu saí, quando eu fui encaminhado da igreja para fazer um seminário, eu achava que tudo era batista e o primeiro que eu encontrei foi o brasileiro e fiquei por lá. Mas foi um momento muito bom, encontrei muitas pessoas bacanas lá também que passaram por lá. Tiveram outros pastores da nossa convenção que parece que também estudaram lá no Batista Brasileiro. Que bom. Sueli, agora a gente já está na nossa reta final. Sueli, uma dúvida que você carrega com você, assim, uma dúvida que você... Se você tivesse de perguntar alguma coisa para Deus, uma dúvida, o que você perguntaria para Ele? Pastor, é uma pergunta bem difícil, porque no momento assim, eu até perguntaria a meu respeito. Sendo uma pessoa tímida, sendo uma pessoa de não muitas palavras, mas eu aprendi depois que eu comecei a me comunicar com alunos, com pessoas mais que puxavam conversa comigo. Eu não tenho assim... Uma grande dúvida não, né? Não. Como é que você vê, Sueli, a nossa convenção, as igrejas batistas nacionais aqui no Amazonas, daqui a 5 anos? Como é que você enxerga essas igrejas em termos de crescimento, desenvolvimento? Como é que elas estão? Fale um pouquinho, como é que você vê essas igrejas daqui a 5 anos? Apenas 5 anos, como você vê elas? Às vezes a gente planeja tanta coisa, faz planejamento e deixa de executar, e às vezes pensa uma coisa e dá outra. Como tu enxerga a nossa convenção, o nosso seminário, daqui a 5 anos? Pastor, isso é uma pergunta meio difícil de responder, porque eu não tenho tido mais muito contato com muitas igrejas, nem no seminário, né? Porque ele está, não sei se ele está funcionando por extensão em lugares. A gente sabe de tantos movimentos que surgem por aí. Todo dia surge um movimento novo e muitos é só fogo de palha e ele quebra, no outro dia você já não vê mais nada, outros eles permanecem. Nesse sentido que eu penso, como é que a gente vê essa convenção? Como é que você vê a convenção daqui a 5 anos? Em relação a essa pergunta, pastor, nós sabemos que a própria palavra declara que no final dos tempos apareceriam N coisas para influenciar a igreja, N movimentos, digamos assim, N métodos, né? E tem muitos métodos que não estão dentro da palavra. E se não estão dentro da palavra,
pode até começar, mas prosperar não. Agora, o que se lamenta é que nesse não prosperar como Deus desejaria fazê-lo, muitas pessoas ficam confusas, saem, entram e saem, vão para outra igreja, saem, e não têm aquela convicção verdadeiramente do que é ser um cristão, uma cristã, que não importa os problemas, dificuldades que passe, venha os métodos que vierem, mas eu tenho que estar ajustada à palavra. Então isso nos preocupa, sim, com certeza. Com certeza. Né? Verdade. Que o ser humano ele é muito instável. Isso. E se não estiverem realmente firme na palavra, nos ensinamentos que receberam, e nós sabemos que muitas denominações estão colocando ensinamentos que não condiz com a palavra. Verdade. Nós temos que estar muito vigilantes a respeito disso e ficar atento e voltar sempre ao primeiro amor. Com certeza. No que diz a palavra de Deus, né? A Bíblia mesmo nos esclarece, a Bíblia é o manual nosso, né? É o livro, por isso que ela é o livro dos livros. Então ela tem tudo ali para nos ensinar. Tem métodos de evangelismo que é bom, sim, nós já usamos muitos, com certeza o Senhor na sua igreja e outros. Mas tem uns que deixam, eu vejo assim que muitos correm perigo, porque eles colocam algumas coisas que a palavra não ensina. E é justamente nesse momento que você, tendo uma turma preparada teologicamente, ele tem como filtrar essas impurezas. Sim, é verdade. Sueli, nesse momento tem alguns missionários, irmãos, pastores que vão estar nos assistindo. E qual é o recado que tu deixa para esse camarada que ele tem uma visão do seminário, aquela visão de que não precisa mais fazer o seminário? Dê uma palavra para eles aí de estímulo, para que eles possam entender como funciona uma educação teológica saudável na vida de um seminarista, na vida de um pastor, a importância de uma formação teológica. Fale um pouquinho para eles. Em relação a essa pergunta maravilhosa, pastor, eu continuo dizendo, eu continuo muito a favor que haja pessoas preparadas realmente pela palavra. Fazendo seminário, eu penso comigo mesmo, é justo nós, no passado, estudamos 3, 4 anos, muitos até 5, e aí vem os dias atuais, apenas com algumas informações que tem muito no Google hoje em dia, né? Pregam, faz um esboço rápido. Para fazer um esboço, até hoje eu custo, porque nós temos que meditar. O que nós vamos falar? Né? Orar, a oração, ler muito, estudar, pedir do Espírito Santo direção para interpretar aquele texto. Então, nós precisamos rever. E como bem disse a última pergunta que o senhor fez. É uma palavra para eles, para que eles possam incentivar essa turma que está ali e às vezes acha que pegando aquele manual, 50 sermões prontos para você pregar, e mudar a mente desse camarada que está vendo a gente e dizer, não, isso não é dessa maneira. É muito importante você fazer uma formação teológica. Exatamente. Então, qual seria essa palavra para eles? Para que eles possam se despertar. Às vezes o próprio pastor dele quer uma palavra para ele, porque também está desacreditado, sabe? A minha palavra seria, tudo que é pronto, não ter vegetação. Nós precisamos o quê? A Bíblia é a regra maior de fé para tudo na vida. Então nós precisamos realmente ler, não somente ler, mas estudar, pedir direção de Deus para a interpretação, porque o Espírito Santo está em nós para nos ajudar nisso. E que continue
não fique na mesmice, porque nós estamos em tal século, nós estamos no século XX, século XXI. Isso. E a vida mudou, agora tudo é diferente, tem novos métodos, tem internet, tem o Google. Eu não concordo. Tem que se aprofundar na palavra. Exatamente. Estude a palavra, né? E pague o preço, porque até Jesus pagou um preço. Com certeza. Então nós precisamos pagar. Hoje está tudo muito fácil. Verdade é que muitos pregam ali aquele sermão todo arrumadinho, mas se você for conhecer ele ou ela na prática, nada a ver. E isso é muito decepcionante. É verdade. Eu costumo dizer que tudo que cresce muito rápido é monstro, né? Você planta um abacate, ele vai ter um tempo de maturação. Se ele cresceu no outro dia, você já viu que está deixando um abacate grandão ali, é monstro. Né? Com certeza. Não funciona. Nós vemos isso hoje, essas que colocam nas frutas, e de repente o que acontece? O senhor falou muito bem, os abacates de hoje, a fruta, se compra ele todo, mas se passar ali 2 ou 3 dias, quando você vai abrir, ele está cheio de coisas pretas que eles colocam, como é o nome, pastor? Formol, colocam coisas ali, não adianta. Então, se nós formos na vida prática cristã, nós precisamos sim de estarmos firmes, de buscar continuamente o primeiro amor, buscar verdadeiramente o poder da palavra para transformar nossas vidas, não somente aparentemente, mas no interior, na nossa intimidade. Eu sempre costumo dizer que quem me conhece assim superficialmente pode ir na minha casa, que o meu comportamento, o meu jeito, o meu modo de falar vai ser o mesmo, que não adianta eu aparentar uma coisa e fazer outra diferente. É verdade. Nós temos que ser verdadeiros em Cristo Jesus, com certeza. E se o Senhor mudou as nossas vidas, vai haver uma mudança. Então teremos novos comportamentos, novas atitudes, uma nova linguagem, um novo pensar, um novo falar, que é a linguagem deixa de ser. Com certeza. E assim sucessivamente. Bem, é isso aí, pessoal. O seminário, nada contra. Quer fazer um curso do final de semana, faça, mas vá para o seminário, estude, aprenda e procure se dedicar profundamente, que você vai precisar disso lá na frente. Vai ser cobrado de você, a vida vai lhe cobrar essas matérias, esse tempo que você dispensou ali no seminário. Agora vamos para a nossa última pergunta, já estamos terminando aqui com a pastora Sueli. Sueli, a gente sabe que todos nós um dia iremos partir, né? Se nós não partirmos, nós não abraçaremos o Papai do Céu. Então, vamos partir. E quando a gente partir, o que você deixaria anotado lá na sua lápide, Sueli? Todos nós vamos um dia ao nosso Criador, teu encontro. Ele diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus, com teu Criador. O que tu deixaria escrito lá na lápide, lá para essa galera que fica aqui passar e ler? Pastor, eu tenho tantos textos da Bíblia que eu amo. Aliás, eu amo toda a palavra, mas tem uns que falam mais no nosso coração, né? A Bíblia diz assim, lá no livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Oh, maravilha! Lembra-te, porque vai vir a mocidade, mas um dia vai vir velhice. Esse dia, não só para a morte, não tem novinho nem tem velhinho. A hora que o Senhor determinar, Ele leva. Né? Então nós temos que estar sempre atentos, lembrando-nos do nosso Criador. Não só na mocidade, mas lembrando do nosso Criador todos os dias, da minha vida diária, no meu comportamento diário, na minha fala diária, lembrando no meu Criador, para que possa agradar a Ele, agradar a Deus. É bom agradar aos homens? Mas a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Aleluia, que maravilha. Pessoal, que bom, olha, foi rápido, né? Passou muito rápido, mas é isso aí.
Sueli, como é que o pessoal faz para te encontrar? Tu tem um Instagram, um Facebook, um e-mail para deixar de contato aí? De repente tem um seminarista aí, você já foi professora de muitos pastores, então de repente tem um guerreiro aí que diz, olha, eu quero também me encostar aí na pastora Sueli para me dar esse empurrão ali no seminário, ou alguma, quer conversar, quer bater um papo com a Sueli, qual é o endereço eletrônico, Sueli, para essa galera? Na verdade, eu só tenho mesmo WhatsApp, Facebook. Teu Facebook, lembra dele? Como é que encontra a Sueli lá no Facebook? Tem, mas eu não lembro. Só a minha filha sabe, porque ela queria essas coisas para mim. A gente vai deixar o Facebook da Sueli depois aí notado no rodapé do vídeo. E você querendo, vai lá, clica, conversa com a pastora Sueli, bate um papo com ela. E Sueli é uma bênção, uma maravilha. E glória a gente louva o Senhor pela vida da pastora Sueli. Quero que você se inscreva no canal, faça aí sua inscrição, comente, compartilhe esse vídeo aí com a turma aí, mande lá pro pessoal. Um abraço aí pro pastor Irã lá na Bahia, que está assistindo a gente aí, é um camarada que não perde um programa. E compartilhe aí com a gente esse vídeo, né? E aguardamos você no nosso congresso de pastores, agora dia 30 de junho e dia 1º de julho. Também a gente vai fazer o possível para botar aí no rodapé do vídeo o endereço da Igreja Batista Nacional de Vitória Régia e contamos com a tua presença lá. Um abraço e até a próxima.